Eu sempre falo, o Eric sabe que para mim, o Eric é o ser mais iluminado que eu conheci nesse planeta, tá? E não tenho vergonha de falar isso, ele sabe da admiração que eu tenho por ele e mais que isso a gratidão que eu tenho por ele, tá? Quando eu falo em iluminado, a gente não pode pensar em um ser sem defeitos ou um ser que não que tem que seguir tudo que esse cara fala, coisa assim. Não, ele é um ser iluminado, é um ser que tem uma missão muito grande, saída. Então, às vezes a gente chega num momento da vida que a gente não encontra uma saída, e aí às vezes um ser chega na nossa vida e nos mostra uma saída que a gente não estava vendo. Eu passei por uma coisa muito forte também. Chegou um momento da minha vida em que tudo não fazia sentido. A gente não fala nada não fazia sentido, não. Tudo não fazia mais sentido. Eu tinha a única coisa que me mantinha ainda era o meu filho, que o Eric perguntou antes sobre o bem. E eu morava a 600 quilômetros dele. E a única coisa que me mantinha ainda assim em movimento era: eu não posso perder o futuro dele. Eu não queria deixar de lado o futuro dele. Um dia eu cheguei na minha empresa para trabalhar pela manhã, sentei na frente do meu computador, eu trabalhava numa empresa muito grande, tinha um salário bem interessante, e de repente eu não conseguia fazer mais nada. Eu não sabia o que fazer. E a partir desse momento eu comecei a ver que algumas coisas iam acontecendo na minha vida que me levavam sempre para um caminho. Eu cheguei a planejar aonde eu iria tirar minha vida, como eu faria. Eu cheguei a esse ponto na minha vida. Aí eu pensei, nossa, foi algo muito forte. E aí realmente bateu forte aquela ideia de realmente de suicídio. Eu cheguei ao ponto de montar um momento onde eu iria me suicidar. E na época eu tinha um relacionamento com uma menina, e essa menina conhecia o Eric. Eles se tornaram instrutores de yoga juntos, eles estudavam yoga. E ela insistiu muito para que eu fosse fazer uma consulta com o Eric. E aí eu acabei indo. Depois de muito desmarcar, muito desfazer, eu não sei, Eric, se eu falo isso tudo, essa história toda. E o Eric foi um ser muito persistente, sem nem me conhecer, ele arrumou um jeito de eu poder consultar com ele. Muito cético, Deus não existia para mim, não existia força maior. Mas alguma coisa me fez ir até ele. E aí eu fui até ele, acho que a insistência dele me fez ir até ele. Aí eu fui até ele e ele... O que ele fez? Me esperou até 8 e pouco da noite no consultório. Ele tinha a última consulta pela manhã, me esperou até 8 e pouco da noite. E chegando 8 e pouco da noite lá, ele estava me esperando bem quietinho, bem na dele, aquele jeitinho dele assim. E eu, todo incrédulo, cético, resolvi ficar ali. Pensei, o que esse cara quer fazer comigo? Não faz sentido eu vir aqui para consultar com ele. E aí aconteceu que eu sentei ali, comecei a ouvir pela primeira vez na minha vida. Eu estou sendo muito sério para vocês. Pela primeira vez na minha vida, um ser olhou para mim como uma pessoa, como um ser de verdade. Porque eu nunca tinha tido ninguém na minha vida que tinha me olhado com alguém que tem falhas, que tem problemas e que tem dificuldades, mas que pode mudar, que pode melhorar. O Eric foi a primeira pessoa que olhou para mim assim. Só meu filho olhava assim para mim, porque eu era pai dele, ele era muito novinho. E só o Eric foi a primeira pessoa que olhou para mim sem crítica, sem julgamentos e de uma forma pura. E mais legal que isso, ele foi a primeira pessoa que me apoiou numa coisa que eu estava pensando em fazer. Comecei a ter um envolvimento comigo mesmo que eu nunca tinha. Eu preferia olhar para fora, jogar minhas verdades, fazer tudo que eu tinha que fazer. E aí eu saí daquele consultório muito balançado, assim, mas muito feliz porque alguém acreditou em mim. E eu me tornei uma pessoa que começou a ver assim, bom, se alguém acredita em mim, eu posso acreditar em mim. Sempre eu fazia as coisas para provar aos outros. Pela primeira vez eu não precisei provar. Foi quando eu abri meu coração que eu recebi alguém que realmente fez eu olhar para mim. Eu não precisei provar nada para o Eric. E quando eu saí dessa consulta, minha vida começou a andar numa direção muito leve, assim. Passei a fazer todos os exercícios passados pelo Eric. E eu comecei a me olhar e a ver algumas coisas, e a trabalhar outras coisas. E eu comecei a experienciar coisas. Foi uma ponte gigante para quem eu estou me tornando hoje. Eu comentei hoje de manhã sobre isso com a Bruna. Porque eu comecei a andar nessa direção
Comecei a fazer até curso de meditação, por exemplo. Quando chegou esse curso, eu fui num curso de meditação e lá eu encontrei que a doença que eu tinha Bom, eu não toquei na doença. Eu tinha uma doença que era autoimune, tá? E aí foi isso, então, somando a doença autoimune, somando o estresse do dia a dia, somando a doença do que eu tinha uma doença autoimune chamada artrite psoriásica. Somando o meu estresse, a distância do meu filho, a distância da minha família e o áudio que a minha irmã mandou, acho que foi a mistura perfeita para fazer eu pensar em me suicidar. E com o conhecimento do Eric, com tudo que aconteceu, eu comecei a ter o meu autoconhecimento. E eu cheguei no meu médico e falei assim para ele: doutor, o que eu tenho? Ele falou: você tem artrite psoriásica. Eu falei: quem disse que eu tenho? Ele falou: não, Jonathan, a tua família tem, a tua mãe tem, teu avô tem, teu tio tem, então. E hoje se manifesta muito forte em você, você também tem isso. Eu falei: olha, se eu fizer um teste de HIV, eu vejo que lá tem um vírus. Se eu fizer um teste de não sei o que, eu vejo que lá tem um vírus, ou tem uma coisa. Mas qual que é o exame hoje que eu fizer que me mostra que eu tenho isso? Ele falou: não existe um exame. A tua doença anda num patamar muito estranho, muito pouco estudado, que é o quê? As doenças autoimunes e a parte do DNA. Dentro disso, eu fazia uso já de um medicamento biológico, que era uma injeção que eu fazia em mim a cada 15 dias. Eu fazia na minha barriga. Eu fazia uso de 4 comprimidos por dia, eu tomava 2 de manhã e 2 de noite. E toda terça-feira eu tomava 8 comprimidos mais. Então eu fazia, toda terça-feira eu tomava 12 comprimidos. Para quê? A injeção era uma imunossupressora, era uma injeção biológica que custava mais de R$7.000 por mês. 2 injeções que eu tomava. Essas 2 injeções que eu tomava, eu tive que processar o estado do Rio Grande do Sul para poder ganhar, mas eu não tinha condições de pagar R$7.000 para 2 injeções. E aí eu me fazia mesmo, então ela era uma imunossupressora. Então qualquer coisa que eu podia pegar, eu poderia morrer, porque era uma imunossupressora. Meu sistema imunológico que serve para me salvar, ele estava me derrubando, ele me derrubava. Então eu tinha que zerar ele. Eu vivia Nossa, e aí vocês imaginam quanto efeito colateral que o seu sistema imunológico derrubado faz no seu corpo. Eu vivia isso tudo. E o estresse fazia com que meus pés inchavam, eu não andava. Foi nesse estado que eu cheguei no Eric, com muita dor de corpo nos pés, meu tornozelo inchava muito. E aí, quando eu comecei a cuidar de mim, olhar para mim e sentir o que eu realmente amava, eu realmente comecei a olhar para o meu eu, para o meu ser mesmo, parece que muita coisa se tornou claro para mim. E aí eu comecei a entender aquela história da gente relembrar. E aí eu comecei a cuidar de mim, eu comecei aos pouquinhos, eu por conta tirar os medicamentos. Eu comecei por conta não usar mais os corticoides, eu usei por conta não usar mais remédios para dor, e eu tinha tirado todos os medicamentos que eu tinha e ficava só com a injeção. Sem a ideia do meu médico, sem ele saber. E aí chegou o momento da minha vida que eu pensei assim, cara, não é possível que eu ainda precise desse remédio que é tão forte que eu precise manter isso, porque os efeitos já não existiam mais. Por isso que eu cortei os remédios. Meus pés não inchavam, eu não tinha mais isso, mais aquilo. Eu pensei que tem algo a mais que está ainda me incomodando, que eu preciso tirar da minha vida. E aí foi quando eu decidi me demitir da empresa que eu estava. Eu demiti a minha empresa. Entrei em um ponto muito forte, onde eu abri mão do meu salário que eu tinha, do cargo que eu tinha, de tudo que eu estudei para ser, teoricamente. E nesse momento foi uma decisão muito forte. Quando eu cortei esse último laço, parece que o peso mudou na minha vida. E aí parecia que eu estava ali para fazer o que eu amava. Eu acabei estreitando minha relação com o Eric. A gente começou a viver mais coisas. Eu comecei a meditar, fazer outras coisas mais fortes, assim, mas meditar profundamente, exercícios. Comecei a viver isso e eu decidi que aí eu falei para o médico: bom, doutor, já que o senhor não tem como me dizer o que eu tenho, eu vou me curar do que eu tenho. Eu passei a trabalhar muito o não honrar as doenças que não eram minhas, que eram coisas do meu ser. O Eric contou até uma história um dia, e era engraçado, era lindo de ver como o Eric, ele me dava tapa na cara, assim, contando histórias, sabe? Ele conheceu alguém lá na Índia que tinha uma doença, que honrou não sei o quê, e aí parece que isso que se encaixava como uma luva em mim, assim, porque eu também estava honrando uma coisa que não era minha. E se minha mãe escolhe honrar, é dela. Se meus avós escolhem honrar, é deles, eu respeito.
E aí chegou um momento que aí eu fui fazer como é que se diz? A consulta de... Porque cada 6 meses eu tinha que renovar meu remédio, por ser tão caro. Aí a consulta que eu tinha que fazer, eu tinha que ir no médico e fazer um laudo para poder renovar de 6 em 6 meses. Aí eu fui até meu médico e eu esqueci de avisar ele. Ele não me mandou os exames para eu fazer. Eu cheguei lá e falei, como é que tá, John? Eu falei, tudo bem, tudo certo. Não sei. Então tá bom. Eu falei o seguinte, eu vou diminuir o teu corticoide. Ele falou. Tipo, ele ia tirar um remédio que eu já tinha cortado há 6 meses atrás. Eu falei, não, tranquilo, beleza. E aí ele fez, eu fiquei bem quietinho. E ele falou, vou te mandar os exames por e-mail, você faz e me envia por e-mail de volta. Aí eu vou ver como é que tá os exames. Se eu precisar te recomendar mais alguma coisa, eu te recomendo. Perfeito. Fui para casa, recebi os exames por e-mail, peguei o e-mail e encaminhei para ele os exames. E aí foi quando eu recebi a notícia mais, acho que foi, sei lá, mais forte da minha vida naquele momento. Onde eu até esse print desse e-mail, tenho guardado esse e-mail guardado até hoje. Ele fala assim, Jonathan, eu não sei o que você está fazendo na tua vida, mas eu posso te dizer uma coisa. Apenas continua. Porque o teu processo de doença, a tua doença está em processo de remissão e cura. Então, continue fazendo o que você está fazendo. E mal sabia ele que eu havia cortado os medicamentos há um ano atrás. Eu vinha tomando uma injeção por mês e olha lá. E mesmo assim eu estava me curando. Mesmo assim eu comecei a me curar. Nada de fora para dentro vai me curar. E tudo de dentro para fora vai me curar ou vai me adoecer. Só que eu tenho certeza da forma que ela está falando, porque de certa forma salvou minha vida. Acho que salvou a minha relação para com a minha família. Tipo, salvou a minha relação para com meu filho. Como eu falo hoje, ele mora uma quadra da minha casa. Eu moro uma quadra da casa dele também. Então é uma coisa maravilhosa. E mais do que salvar a minha vida, ou seja, evitar a minha morte, eu acho que me trouxe a minha vida de volta. Trouxe a cor para a vida, trouxe os motivos para a vida que estão dentro de mim e eu posso aproveitar para usufruir do futuro do meu filho que eu quero usufruir. E o mais legal disso tudo é que o processo foi leve. O peso que teve esse processo é quando a gente começa a olhar para os nossos monstros, que é o peso, que é o difícil, que é o reconhecer ou nos reconhecermos. Então hoje, eu acho que se vocês forem ver meu Instagram, as coisas, vocês vão ver que aquela pessoa que tem muitas fotos lá já não existe mais. E eu me tornei livre para ser quem eu sou, mas olhando para dentro, de dentro para fora, quando eu achava que eu tinha que ser uma coisa só, porque o mundo diz que eu tenho que ser uma coisa só. Então hoje eu posso ser tudo em busca de um objetivo, que é o que? Contribuir com o mundo, contribuir com o que for. Bom, eu acho assim, Eric, ó, e se algum momento você entrar em algum ponto de dúvida, eu acho que se algum momento pintar um pouquinho de dúvida se ele deve ser entregue para alguém, eu posso dizer que ele foi muito importante para mim e que se salvar uma vida é importante para alguém, uma vida tu salvou. E salvando essa vida, eu acho que é um combustível. Para cada pessoa que eu atendo e a pessoa fala para mim que eu ajudei ela em algum momento, eu me sinto muito bem. Então, em momento algum, tu desista ou se questione. Você deve entregar o conteúdo, entregar as coisas que você sabe e que você construiu, porque a origem da Ayurveda, onde a Ayurveda toca é na nossa origem. Essa origem não é algo absurdo, é algo lindo e que todos merecem saber. A escolha de cada um se vai seguir ou não. Eu sou muito grato por essa entrega, sou muito grato por ter sido atingido por essa tua missão de entregar e trazer muito conhecimento. E, junto desse conhecimento, chega a cura. Eu sei que você não cura ninguém, mas o conhecer faz com que as pessoas se curem. Então, é a escolha de cada um. Basta tu entregar e o restante chega automaticamente. Cada um vai buscar o seu caminho. Gratidão, tá, Eric?